Trabalhar no IML exige um tipo específico de resistência, não só ao cheiro ou à visão constante da morte, mas àquilo que ninguém gosta de admitir: o silêncio. É um silêncio pesado, que parece se acumular nas paredes, mais sufocante que qualquer corredor escuro. Naquela tarde, fui chamado para auxiliar na autópsia de um homem que havia falecido poucas horas antes em um acidente. O corpo estava intacto, sem deformações graves, mas o relatório indicava fraturas internas e suspeita de hemorragia. Nada incomum, pelo menos até aquele momento. Enquanto preparava a mesa e conferia os instrumentos, reparei que o ambiente parecia mais abafado do que o normal, como se o ar estivesse parado. O legista, experiente e meticuloso, começou o procedimento seguindo cada passo técnico: higienização, registro fotográfico, anotação das características físicas. Eu me mantinha concentrado, mas não conseguia ignorar a estranha sensação de que algo vivo persistia naquele espaço. Não no sentido literal, mas como se a presença daquele homem ainda ocupasse a sala. Quando a incisão inicial foi feita, o som do bisturi deslizando sobre a pele ecoou mais do que deveria. Talvez fosse impressão minha, ou talvez o silêncio estivesse realçando tudo. O legista trabalhava em silêncio, apenas trocando olhares rápidos comigo para pedir instrumentos. Foi então, quando ele começou a examinar a região torácica, que percebi um som muito baixo. Algo que não era o zumbido do ar-condicionado nem o leve atrito das luvas. Era melodia, quase inaudível, como um murmúrio ritmado. Na hora, minha reação foi prender a respiração para ouvir melhor. O som vinha da própria mesa. Olhei para o legista, mas ele continuava focado, como se não tivesse percebido nada. A música era estranha, sem letra clara, apenas um tom arrastado e repetitivo, como se fosse parte de um canto antigo. E antes que você pense que é impossível, eu também pensei o mesmo. Mas o som estava ali, grave e constante, acompanhado por uma leve vibração no ar. Se você gosta desse tipo de história e quer mais relatos reais e arrepiantes, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade. Naquele instante, minha mente buscava explicações racionais. Poderia ser o som de algum equipamento? Um vazamento de ar? Até pensei na possibilidade de um rádio ligado em outra sala. Mas quanto mais eu me aproximava do corpo, mais claro ficava que o som vinha de dentro dele. Era como se o ar, retido nos pulmões ou nas cordas vocais, estivesse escapando de forma ritmada, produzindo aquele canto. Só que não havia pressão suficiente para isso acontecer de maneira contínua. E para piorar, o tom parecia mudar levemente, como se houvesse intenção na melodia. Olhei de novo para o legista, esperando que ele parasse e comentasse o que estava ouvindo. Mas ele mantinha o mesmo ritmo de trabalho, a expressão neutra. Aquilo me deu um frio na espinha. Ou ele estava ignorando ou não queria admitir. De qualquer forma, minha atenção estava dividida entre o procedimento e aquele som que parecia crescer, preenchendo cada canto da sala. Decidi perguntar de forma indireta, tentando não parecer impressionado. "Tá ouvindo isso?" Falei baixo, como se fosse sobre algum ruído mecânico. O legista não levantou a cabeça, apenas respondeu: "Concentra no trabalho." A resposta seca me deixou mais inquieto. Ou ele estava fingindo que não ouvia, ou já sabia o que estava acontecendo e preferia não discutir. Continuei passando os instrumentos, mas não conseguia evitar de inclinar o ouvido discretamente na direção do corpo. O canto estava mais nítido agora, com pequenas pausas regulares, quase como se fosse uma respiração fraca entre as notas. Lembrei que, em casos raros, o ar pode se mover no corpo após a morte, produzindo sons. Já havia lido sobre isso. Só que o que eu ouvia não era aleatório. Tinha um ritmo, uma cadência que não se explicava por simples escape de gases. Era como se alguém, com consciência, estivesse controlando o tom e o tempo. Fiquei observando a caixa torácica, procurando qualquer indício de movimento. Nada. O peito permanecia imóvel, mas o som parecia vibrar por dentro. A lâmpada cirúrgica iluminava cada detalhe,
e por um instante me senti observado, não pelos olhos, mas pela presença daquele corpo, como se a música fosse um tipo de comunicação. O legista fez uma pausa, tirou as luvas e foi até o balcão anotar algo no relatório. O som continuou, mesmo sem ninguém tocar no corpo. Eu estava sozinho ao lado da mesa. Um arrepio percorreu minhas costas e, contra a minha própria vontade, dei um passo mais próximo. A música parecia mais intensa de perto, como se estivesse dentro da minha própria cabeça. Por reflexo, levei a mão até o tórax dele, pressionando levemente. Não senti ar, não houve nenhuma alteração, mas o som continuou, vindo de algum ponto profundo, onde minhas mãos não alcançavam. Tentei me convencer de que era apenas o eco de algo que não entendia, talvez um efeito acústico da sala. Mas então, pela primeira vez, o tom mudou de forma brusca, como se passasse de um canto suave para algo mais agudo e acelerado, quase impaciente. Foi nesse momento que percebi que eu já não estava respirando direito, como se meu corpo reagisse instintivamente àquilo. O legista voltou, olhou para mim e perguntou se estava tudo bem. Assenti, mas minha expressão devia estar denunciando o contrário. Ele retomou o trabalho e o som simplesmente parou. O silêncio voltou, denso e absoluto, me deixando com a estranha sensação de que aquilo havia sido dirigido só a mim. Quando o som cessou, fiquei com a estranha impressão de que a sala havia mudado de temperatura. Não era algo brusco, mas o ar parecia mais pesado, como se tivesse perdido o oxigênio. Continuei trabalhando, mas minha atenção estava completamente voltada para qualquer mínimo ruído. Era como se meu corpo estivesse em alerta máximo, esperando que aquele canto voltasse. O legista manteve a postura profissional, cortando, medindo, pesando cada órgão com a mesma calma de sempre. Mas percebi que, a cada vez que ele precisava manipular a região da garganta, fazia o movimento de forma mais rápida, quase impaciente, e logo mudava para outra parte do exame. Não sei se era intencional ou apenas coincidência, mas algo nele indicava que preferia não mexer demais ali. Resolvi arriscar mais uma vez. Isso acontece com frequência? Ele não me olhou. Apenas respondeu: não é a primeira vez que vejo algo parecido. E não é algo que eu gosto de discutir. Essa resposta me deixou ainda mais perturbado. Meu impulso foi perguntar o que ele queria dizer com parecido, mas percebi que não teria uma resposta clara. Havia uma barreira ali, e não era feita de silêncio profissional. Era pessoal. Os minutos seguintes foram de tensão velada. Eu passava os instrumentos, anotava alguns detalhes, mas sentia meu ouvido quase se mexendo sozinho, buscando aquele som novamente. Não veio. Porém, a sensação de presença continuava. Quando terminamos, o legista pediu que eu fizesse o registro final e guardasse os equipamentos. Enquanto limpava a mesa, olhei de relance para o rosto do homem. Não havia nada de incomum, nenhuma expressão estranha, mas a lembrança do tom daquela melodia, grave, arrastada, quase humana, parecia ficar gravada na minha memória, como se tivesse sido tocada muito perto do meu ouvido. Quando saí da sala, percebi que estava suando nas mãos, algo raro para mim naquele ambiente. No corredor ouvi passos atrás de mim e pensei que fosse o legista, mas quando me virei, estava sozinho. Parei por alguns segundos tentando ouvir qualquer som vindo da sala de autópsia. Nada. Caminhei até o vestiário, mas aquela sensação persistia, como se o canto não tivesse terminado, apenas esperado o momento certo para voltar. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tudo havia sido fruto do cansaço e da tensão de trabalhar tantas horas seguidas. Mas, à medida que o tempo passava, ficava mais difícil sustentar essa explicação. A cada turno no IML, especialmente nas noites mais silenciosas, parecia que meu corpo ficava atento demais, esperando que aquele som voltasse. No terceiro dia, estava no arquivo, longe da sala de autópsia, quando percebi um ruído familiar vindo do corredor. Não era alto, mas era impossível não reconhecer. A mesma melodia lenta, com pausas regulares. Fiquei parado, tentando identificar de onde vinha. A cada passo que eu dava, o som parecia mudar de direção como se não tivesse uma fonte fixa.
Passei pela porta de 2 salas e, ao abrir a terceira, o canto cessou de forma abrupta. Lá dentro, apenas prateleiras, fichas e o zumbido distante de um ventilador. Comecei a notar um padrão. O som nunca aparecia quando havia mais gente por perto. Só surgia quando eu estava sozinho. Não importava se era no arquivo, no corredor ou perto do necrotério. Sempre que acontecia, a mesma sensação me tomava. Aquela de que alguém invisível estava muito próximo, quase encostando no meu ouvido. Contei para um dos auxiliares mais antigos, esperando ouvir uma explicação lógica. Ele apenas franziu a testa e disse: "Melhor não prestar atenção demais nessas coisas." Foi a única resposta que consegui. Depois disso, passei a adotar um hábito. Sempre que estava sozinho e o som aparecia, eu me mantinha em silêncio, como se ignorar fosse suficiente para fazê-lo sumir mais rápido. Em alguns casos, funcionava. Em outros, ele continuava por longos minutos, até que eu deixava o ambiente. Nunca mais comentei com ninguém, nem tentei descobrir a origem. E mesmo sem admitir, sei que o que ouvi naquela tarde de autópsia não foi fruto de coincidência ou fenômeno físico comum. Há sons que não foram feitos para serem ouvidos, e aquele, eu tenho certeza, foi um deles. E desde então, sempre que a sala está silenciosa demais, parte de mim se pergunta: quanto tempo vai levar até ele começar a cantar de novo? Nunca imaginei que trabalhar em um necrotério pudesse ser tão cansativo e, ao mesmo tempo, me deixar tão inquieto. Eu era novo na função, recém-formado, e a prática da autópsia ainda me parecia um misto de técnica e desafio. Quase uma cerimônia fria onde cada movimento precisava ser calculado com precisão cirúrgica. Naquele dia, me preparava para abrir o corpo de um homem que havia morrido em circunstâncias aparentemente naturais. Uma parada cardíaca, segundo o relatório preliminar. Nada incomum, pelo menos na teoria. O corpo estava posicionado sobre a mesa de aço inoxidável, iluminado por uma luz branca e intensa, que parecia exagerada demais para um ambiente que já tinha seu clima próprio de silêncio e formalidade. Comecei o procedimento seguindo o protocolo, a lâmina do bisturi deslizando com cuidado, os cortes precisos, enquanto meus olhos tentavam não se distrair com os detalhes. A pele pálida, quase translúcida, as veias que pareciam frágeis sob a superfície, o ar pesado que pairava no ar. Tudo parecia rotineiro até aquele instante. A autópsia avançava e eu recolhia amostras, anotava detalhes, tudo em um ritmo calmo, metódico. De repente, ao retirar o maxilar inferior para examinar melhor a cavidade bucal, algo chamou minha atenção. Os lábios, que deveriam estar completamente imóveis, pareciam curvados, como num leve sorriso. Pensei que fosse algum efeito da rigidez cadavérica, ou mesmo uma consequência do posicionamento do corpo, mas aquilo ficou me perturbando. Por um momento, congelei, olhando para aquele semblante que, de algum jeito, parecia carregar um traço inquietante. Seguindo o procedimento, decidi continuar, ignorando a sensação incômoda que me dava aquele detalhe. Eu precisava me concentrar, não podia deixar que pensamentos estranhos me dominassem, ainda mais em um ambiente como aquele, onde a precisão era fundamental. Foi então que, exatamente naquele instante, as luzes do necrotério se apagaram abruptamente. Um silêncio total tomou conta do lugar, só quebrado pelo som do meu próprio respirar, acelerado pela surpresa e um leve pânico que começou a subir. Se você está gostando dessa história até aqui, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Assim você não perde nada das próximas histórias que vão te deixar grudado na cadeira. A escuridão parecia quase palpável, e a única coisa que eu podia ouvir era o eco da minha voz tentando chamar alguém para me ajudar. Peguei o celular no bolso, acendi a lanterna, mas o raio de luz parecia fraco, quase inútil para o espaço grande onde eu estava. Tentei controlar o medo que crescia, tentando lembrar que a energia poderia ter simplesmente caído, uma falha técnica que logo seria resolvida. Mas o que aconteceu depois me deixou inquieto,
como nunca antes. Com a luz do celular apontada para o corpo, reparei que a expressão no rosto dele não tinha voltado ao normal. O que antes parecia um leve sorriso estava mais evidente, firme, como se algo no rosto daquele corpo tivesse se ajustado durante o breve apagão. Fiquei ali, imóvel, olhando para aquela face estranhamente serena, enquanto a energia parecia demorar a voltar. A sensação de estar sozinho naquele espaço, cercado por corpos inertes, me fazia questionar cada som, cada sombra que surgia na parede. Meu instinto dizia para sair dali imediatamente, mas a curiosidade, misturada com uma responsabilidade profissional, me mantinha preso naquele lugar. Depois de alguns minutos que pareceram horas, as luzes finalmente voltaram, com um estalo alto que fez meus ouvidos zumbirem. Olhei novamente para o corpo, agora sob a iluminação normal, e o rosto dele tinha voltado àquela expressão completamente rígida e natural, sem qualquer sinal do sorriso que eu tinha visto antes. Será que tudo aquilo fora apenas fruto da minha imaginação? O cansaço? Um truque da luz e da sombra? Tentei me convencer disso, mas a sensação de desconforto permaneceu. Respirei fundo, tentando afastar o medo e a sensação de que algo estava errado. Decidi seguir com a autópsia, pois não podia deixar que uma impressão ou um susto atrapalhassem o trabalho que eu precisava fazer. Cada movimento era feito com cuidado, com os olhos sempre atentos aos detalhes anatômicos e às marcas que pudessem explicar a causa da morte. Mas por mais que me esforçasse para me concentrar, minha mente insistia em voltar para aquele sorriso estranho, um detalhe que simplesmente não fazia sentido em um corpo inerte. Enquanto examinava o tórax, senti o ar no ambiente parecer mais pesado, como se o silêncio tivesse ganho uma presença quase palpável. As ferramentas brilhavam sob a luz forte, e o som do bisturi cortando a pele e o tecido parecia ecoar muito mais do que deveria. Era como se o próprio ambiente tivesse se fechado sobre mim, tornando cada movimento mais lento e pesado. Naquele instante, minha atenção foi puxada por um ruído muito sutil, quase imperceptível, vindo do corredor do necrotério. Levantei a cabeça e olhei na direção da porta, que permanecia entreaberta, deixando passar uma sombra que, por um instante, parecia se mover. Não consegui distinguir muito, só a sensação de que não estava sozinho ali. Minha mão tremia ligeiramente, mas eu precisava continuar, precisava terminar. Afinal, era apenas o cansaço pregando peças na minha cabeça. Tentei retomar a análise dos órgãos, mas a inquietação só crescia. De repente, o telefone fixo do necrotério tocou. Um som estridente que cortou o silêncio pesado do ambiente. Pulei de susto, quase deixando cair a lâmina. Respirei fundo e atendi. A voz do outro lado era calma, mas me informou que a energia na área toda estava instável, com quedas frequentes por causa de uma tempestade que se aproximava. Tentei me tranquilizar com essa explicação lógica, mesmo que o sentimento estranho não me abandonasse. Mais uma vez, ao olhar para o corpo, a sensação de algo fora do lugar retornou. O rosto parecia ter uma expressão diferente, mais desconcertante, mas dessa vez decidi não focar nisso. Queria concluir o exame para poder sair daquele lugar o quanto antes. Terminei a autópsia com os detalhes anotados, fechando o corpo com a rotina que me parecia automática e mecânica, ainda inquieto com as sensações daquela noite. Saí do necrotério sentindo o ar frio da madrugada na pele, o silêncio da rua quebrado apenas pelo som da chuva que finalmente começou a cair. Enquanto caminhava para o carro, a sensação de que algo tinha acontecido naquela noite ainda me acompanhava. Um peso no peito que não me deixava relaxar. Se você está acompanhando essa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para ajudar outras pessoas a conhecerem essas histórias reais e aterrorizantes. Nos dias seguintes, tentei afastar a lembrança daquela noite, mas não foi fácil. Cada vez que fechava os olhos, a imagem daquele rosto com um sorriso estranho me vinha à mente, acompanhada pelo apagão súbito e pelo silêncio absoluto. Mesmo conversando com colegas de trabalho, ninguém relatou nada parecido e o necrotério continuava funcionando normalmente, sem falhas na energia. Apesar disso, não consegui evitar que aquela sensação de inquietação me acompanhasse. Decidi até evitar trabalhar sozinho durante a madrugada.
sempre pedindo para alguém me acompanhar. Afinal, o que poderia ter acontecido naquela noite? Foi um truque da minha mente, fruto do cansaço? Ou algo naquele corpo carregava uma presença inexplicável que se manifestou naquele breve instante? Com o passar dos dias, a vida no necrotério voltou ao seu ritmo habitual, monótono e meticuloso. Aquela noite ficou marcada na minha memória como um ponto fora da curva. Um episódio que não encontrava explicação lógica, mas que também não queria alimentar com suposições fantasiosas. À medida que o tempo passou, o peso daquele estranho sorriso foi se dissipando, substituído pela rotina e pelo foco no trabalho que precisava ser feito. Eu aprendi que, naqueles lugares, o silêncio e a ausência de vida têm seus próprios mistérios, mas que a mente humana é capaz de criar sombras onde não há nada. Entendi que o medo pode ser tanto um alerta quanto uma prisão, e que seguir adiante é o melhor caminho para manter a sanidade. Por fim, nunca mais tive uma experiência parecida. O corpo daquela autópsia foi entregue para o protocolo de sepultamento sem mais incidentes, e as luzes nunca mais falharam enquanto eu estivesse lá. Foi apenas um momento raro, que serviu para me lembrar do quanto é importante manter os pés no chão, mesmo quando o que vemos parece desafiar a razão. E assim, aquela noite no necrotério ficou como uma lembrança estranha, um aviso silencioso para que eu jamais deixasse o medo dominar minha mente. Porque no fim das contas, o verdadeiro terror muitas vezes está nas pequenas dúvidas que não conseguimos explicar, e na nossa própria reação a elas. Se você curtiu essa história cheia de mistério e suspense, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos reais e aterrorizantes que preparamos para você. Deixe o like, compartilhe com seus amigos e ajude a fortalecer essa comunidade que ama um bom suspense pé no chão. Aqui, o medo é real, mas a coragem é maior. Até a próxima!